Uma órfã sem poder, sem voz, sem família, se tornou rainha do maior império do mundo e impediu o extermínio de milhões de pessoas. Como? Ela arriscou a própria vida numa jogada que poderia ter dado muito errado. Esta é a história real de Esther, a mulher que mudou o curso da história com uma frase: se perecer, pereço. Olá, mulheres sagradas. Hoje vamos mergulhar numa história que parece roteiro de Hollywood, mas aconteceu há mais de 2.500 anos atrás. Preparem os corações porque vocês vão conhecer uma das mulheres mais corajosas que já existiram. Estamos no Império Persa, 480 a.C. Um império gigantesco que ia da Índia até a Etiópia, 127 províncias sob o comando do rei Xerxes, um dos homens mais poderosos da terra. E espalhado por todo esse império, vivia o povo judeu em exílio, longe de sua terra natal. No meio de Bed-Jnaesa, tudo isso numa cidade chamada Suzã, vivia uma menina órfã chamada Hadassa. Pai e mãe mortos, criada pelo primo Mordecai. O nome dela em hebraico significava Murta, mas vocês a conhecem pelo nome persa, Esther, que quer dizer estrela. E que estrela ela se tornaria? Esther era uma jovem comum, sem privilégios, sem título de nobreza, sem nada além de sua fé e sua beleza interior e exterior. Mas Deus tinha planos extraordinários para esta órfã. Agora prestem atenção nesta reviravolta. O rei Xerxes decide procurar uma nova esposa depois de banir a rainha Vasti por desobediência. E adivinhem quem foi escolhida entre centenas de jovens de todo o império? Nossa órfã Esther. Mas aqui está o detalhe que mudaria tudo. Por orientação de Mordecai, ela escondeu sua origem judaica. Imaginem a pressão. Uma jovem órfã, de repente no palácio mais luxuoso do mundo, casada com o homem mais poderoso da terra, guardando um segredo que poderia custar sua vida. Deus estava preparando o tabuleiro para algo muito maior. E então, acontece o impensável. Amã, o segundo homem mais poderoso do reino, desenvolve um ódio mortal pelos judeus por causa de Mordecai, que se recusou a se curvar diante dele. Amã não pensou pequeno. Ele convenceu o rei Xerxes a assinar um decreto para exterminar todos os judeus do império. Homens, mulheres, crianças, idosos. Um holocausto há 2.500 anos. A data foi sorteada. 13 do mês de Adar. Era uma sentença de Batezit, morte para milhões de pessoas inocentes. Mordecai, desesperado, manda uma mensagem urgente para Esther. Você precisa falar com o rei. Mas aqui estava o problema mortal. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia se aproximar do rei sem ser convocado. A pena? Morte imediata. A não ser que o rei estendesse seu cetro dourado como sinal de perdão. E agora, vem a frase que me arrepia toda vez. Mordecai manda dizer para Esther: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mulheres, sintam o peso desta frase. Esther poderia ter pensado: não é problema meu, estou segura aqui no palácio. Mas ela entendeu algo profundo. Às vezes, Deus nos coloca em posições específicas para momentos específicos. A resposta de Esther entrou para a história. Vá, reúna todos os judeus que se acham em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereço. Se perecer, pereço. Imaginem a coragem. Uma órfã decidiu arriscar tudo. Sua posição, sua vida, seu futuro, pelo seu povo. No 3º dia, Esther se vestiu com suas roupas reais e foi até o pátio interior do palácio. Quando o rei a viu, estendeu o cetro dourado. Primeiro milagre. Mas Esther foi estratégica. Não pediu tudo de uma vez. Convidou o rei e Amã para um banquete. Depois, para outro banquete. E no segundo banquete, com toda a corte presente, ela revelou tudo. Se achei favor aos seus olhos, ó rei,
E se for do agrado do rei, conceda-me a vida. Esse é o meu pedido. E a vida do meu povo. Esse é o meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. O rei ficou furioso quando descobriu que Amã estava por trás de tudo. Quem é esse que ousou fazer tal coisa? E quando soube que era Amã, sua ira não teve limites. Amã foi executado na mesma forca que tinha preparado para Mordecai. E o povo judeu? Foi salvo. Ester conseguiu que um novo decreto fosse emitido, permitindo que os judeus se defendessem. O que seria um dia de luto se tornou um dia de festa, celebrado até hoje na festa de Purim. Mulheres sagradas, a história de Ester nos ensina algo revolucionário sobre propósito e coragem. Ela era órfã, mas encontrou família. Era comum, mas foi escolhida para a realeza. Era jovem, mas tomou decisões maduras. Era mulher numa sociedade machista, mas teve mais coragem que muitos homens. Ester nos mostra que beleza sem caráter é vazia, mas beleza com propósito transforma nações. Que coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Que às vezes é preciso arriscar nossa zona de conforto para salvar outras pessoas. E que uma pessoa comprometida com Deus pode mudar o destino de multidões. E você, mulher sagrada, qual é o seu momento como este? Que situação Deus colocou na sua vida onde você pode fazer a diferença? Deixa nos comentários qual parte da história da Ester mais te tocou. Se inscreve no canal, ativa o sininho para mais histórias de mulheres que marcaram a história. E lembra, você também pode ser uma mulher sagrada que transforma a sua geração.